Olá, uma pergunta que me chegou outro dia é como fazer uma bicicleta que é boa de corrida, que corre bastante e ao mesmo tempo que é boa de subida. Esse é um negócio meio complicado, porque na verdade eu já expliquei em transmissão aí para o pessoal recorrer ao fator da transmissão, né? A razão da transmissão ou a relação de marchas. A primeira coisa que precisa... Tem vídeo específico sobre isso, eu vou passar aqui um pouquinho. A primeira coisa que você precisa entender é que a relação de marchas não tem a ver com a quantidade de marchas. A relação de marchas é o quanto cada volta que você dá no seu pedal na frente é transmitido para trás e de que maneira o que você transmite pela frente é aproveitado atrás. Feito isso, você já deve ter percebido que usando as coroas grandes na frente, a marcha fica mais pesada e usando as coroas grandes atrás, a marcha fica mais leve, né? E assim por diante. Então o que a gente vai falar aqui é como você consegue adaptar. Para você correr, você precisa de uma coroa grande na frente, transmitido por uma coroa pequena atrás. A razão, vamos supor, de uma coroa aqui de 44, transmitida por um cassete aqui de 11, é 4. Ou seja, para cada volta que você dá no seu pé de vela, você vai dar 4 voltas aqui atrás. Se você pegar uma 29, que o perímetro dá cerca de 2 metros, a cada pedalada, você consegue fazer 8 metros. Então, se cada pedalada você faz em meio segundo, então a cada segundo você dá 2 pedaladas, você vai a 16 metros. Então você vai fazer 16 metros a cada segundo. Aí você tem a sua velocidade. O que acontece é que isso é pesado em termos quando você não tem a inércia já dentro da bicicleta, né? Quando você está em velocidade, a força que você coloca é mais para manter essa velocidade. Para subir, você usa marchas menores, que te dão mais alavanca e você consegue empurrar melhor. Então, para correr bastante, você tem que ter a coroa da frente grande aqui, com a de baixo pequena, né? Quanto mais você subir, mais você consegue, só que aí tem o peso. Por outro lado, você pega um pé de vela como esse aqui, que é reduzido, que a coroa menor aqui é 22, quando você transmite para um cassete grande aqui de 34 dentes, ou esse aqui de 45 dentes, você já vê que você tem toda essa alavanca aqui na frente, mais essa alavanca enorme no cassete atrás também. Só que aí, o que acontece? 22 para 45, a cada uma volta aqui, você dá meia ali. Tá? Então fica muito mais leve? Fica, você tem muito mais alavanca, só que você não anda. Agora vamos para a parte prática de como você calcular isso daí, ou como você mexer para você melhorar. Quando você tem aqui 22 dentes transferidos para trás, você tem uma divisão, você divide a quantidade de dentes do pé de vela pela quantidade que você vai transmitir para trás, para dar essa razão. Então, um pé de vela aqui, que a menor é 22, para você fazer a subida, transmitido para um cassete de 34 atrás, que é o mais... você tem uma razão de 0,64, ou seja, para cada volta que você dá no seu pedal aqui, você dá 0,64 aqui, ou 60% do pneu. Se é 2 metros, você faz 60% de 2 metros, você vai ver que dá 1,20 m, 1,30 m, talvez, porque você consegue avançar. Fica leve, mas é essa velocidade que você vai ter. Esse aqui, por exemplo, é um clássico, né? 22 para 34, que é o Mega Range, dá 0,64. Essa relação 0,64 é uma relação que fica relativamente leve para as pernas, com uma velocidade ainda boa de subida. Para aliviar, se essa relação cair para 0, quando chega no 0,5 já não compensa mais, na minha opinião, porque você gira muito o pé e a velocidade não compensa. Você fica menos de 6 por hora e é melhor pegar a bike e empurrar. Então a ideia, por uma relação de subida, é ficar aí no 0,6 alguma coisa. Se você conseguir ficar por aí, você já vai ter um alívio muito bom nas pernas
e ao mesmo tempo com uma velocidade que ainda dá para subir. Eu estou dando esse número já para facilitar, porque tem muita gente que às vezes não faz a conta e fica me perguntando qual que é o melhor relação. Cara, faz a conta, né? E o legal de fazer a conta é você também perceber, ou seja, eu estou usando uma relação 0,61 ou 0,64, o que eu estou sentindo nas pernas? Tá fácil, não tá? Eu posso ir para uma relação 0,70 talvez? Como que eu testo? Mas é só você baixar a marcha, né? Você está no 34 aqui, a outra, nos mega range, a distância é um pouquinho grande, mas se você baixa uma marcha, você já vai ter a noção. Se você fizer a conta, né, divide lá o pé de vela que você está usando pelo que você tem a relação. Aí você sente, a relação 0,75 eu sinto isso, 0,61 eu sinto isso. Então, aí você consegue ter uma noção de que se você mexer, o quanto que vai dar problema para você. E aí vem a questão, o que eu troco para tentar melhorar? Bom, eu já vi pessoal colocar pé de vela de speed na frente, que a coroa maior é 50, e o cacete atrás de o 1140, porque o pé de vela de speed, a menor do speed é 30. 30 na frente para 40 atrás, você tem 0,75. Se tua perna está boa para 0,75 nas subidas, é legal. Aí, em compensação, você tem lá na coroa maior, na frente aqui, uma de speed, que vai ser 52 dentes, às vezes. Aí, por 52 para 11 atrás, você tem uma razão maior que 4. Então, a tua velocidade em reta pode funcionar. Tem gente que às vezes quer trocar só uma coroa da frente pela coroa. Aí começam as limitações, né? Você tem o problema da distância dos furos para colocar, né? Aqui eu tenho um exemplo. Essa distância aqui de furos não é igual para todo pé de vela, né? Às vezes você fica limitado por essa distância do furo. E a outra coisa que limita bastante é o câmbio, né? Porque se vamos supor, se eu pego esse pé de vela que tem, ou esse aqui, né, 22, aí eu quero colocar uma coroa de speed nele aqui de 50, a distância aqui para o câmbio trabalhar é muito grande. O câmbio tem uma amplitude, não dá para fugir muito disso. Por isso que às vezes você vai com um pé de vela desse aqui, que a menor é 24, e aí a maior chega no 44 fácil, você tem câmbio que funciona. Então você precisa, se for mexer no pé de vela inteiro, você precisa colocar um câmbio compatível com o novo pé de vela, porque senão ele não aguenta levar a corrente para cima e para baixo. A mesma coisa acontece no cassete. Para um câmbio, para colocar a corrente toda nesse cassete aqui, não é o mesmo câmbio que vai nesse aqui, porque tem essa distância aqui. Então é o que a gente chama de capacidade do câmbio de fazer isso. No câmbio traseiro, o pessoal bota lá extensor de gancheira, tem umas maneiras de você dar uma driblada nessa coisa e tentar adaptar o câmbio, mas na frente não tem muito. Então, na prática, o que eu já vi é essa coisa, pegar um câmbio e um pé de vela de speed e botar na frente, a mínima vai ficar 30 e a máxima 52, você tem uma boa velocidade. E atrás você colocar um cassete que te dê a relação de subida que te interessa, o 0,70 ou 0,75, ou se você quiser abaixar, você tem que subir. Existe cassete com 42, 45, aí você faz a conta e vê em que razão você quer encaixar para subida. Aí você tem que ter um câmbio que aguente esse cassete também. Então, eu já vi esse câmbio com speed e atrás 40, até chegar até 42 é fácil, só que 42 talvez tenha que ser câmbio de 10 velocidades atrás, então aí a corrente muda também. Pro pé de vela na frente, às vezes não tem muita diferença. Daria talvez para adaptar, mas já entra no campo no meio da gambiarra. A outra opção que eu acho bem interessante para quem quer legal hoje é usar esse tipo de pé de vela, 24-44, né? E usar o cassete 1140 atrás, que você 24 para 40 vai dar, deixa eu ver aqui na minha cola, o 40-24 dá 0,60. Então você consegue uma relação de subida na casa
0,60, que é leve, e ao mesmo tempo você consegue uma velocidade de um fator 4 para dar a velocidade na frente. Existe até pé de vela 44, depois que talvez tenha 48, não tenho certeza, mas aí eu vou colocar um link da Shimano, que tem todas as fichas técnicas dos produtos da Shimano, e você fuça lá e aí você acha o câmbio compatível e tudo mais. E se você for fazer essa mistura híbrida na brincadeira, tem a questão do tamanho da corrente. Isso é importante, porque às vezes a corrente 116 dentes, né, não comporta para tudo, porque você precisa proteger o câmbio traseiro. Porque se você coloca um cassete grande atrás, na frente, se você cruzar a marcha, você fala, mas não vou usar a marcha, mas se por acaso você cruzar a marcha e não tiver corrente pensada para esses dois tamanhos na frente e atrás, você estoura o câmbio traseiro. Então, a corrente é pensada para proteger o câmbio traseiro, para quando se você estiver na condição máxima dele ali, ele puxa para frente e ainda segura. O tamanho do câmbio também faz diferença, porque aquele bracinho do câmbio é o armazenador da sobra de corrente, né? Ele tensiona a corrente, então dependendo da marcha que está usando, ele armazena mais ou ele solta mais corrente para o sistema inteiro. Então, tem que ser um câmbio que funcione, porque geralmente quando o câmbio já fala num cassete grande, que tenha grande capacidade, ele já é maior e você consegue fazer ele funcionar. Mas a corrente também precisa ser pensada. Provavelmente você tem que comprar duas correntes e emendar a corrente para poder dar o tamanho certo da corrente que você precisa usar. Então, dá para fazer dessas maneiras. A maneira de você fazer a coisa, pensar, faça a conta. Divida o pé de vela pela quantidade de coroas do pé de vela na frente para de trás, veja essa razão, compara com o pé de vela que você está usando hoje e compara as diferenças. Ó, a minha marcha 2 eu estou usando na razão tal. A marcha 3, que é mais pesada, eu sinto na perna isso. Então, para essa variação, não é linear isso, tá? Varia um ponto, eu sinto X da perna. Não é linear, mas te dá uma ideia de que razão você tem que buscar na transmissão, na relação de marchas, para poder conseguir a velocidade que você quer. Tá? É um monte de questões que você tem que balancear para achar a sua coisa. A manha de achar é de fazer essa divisão, achar o número ali e aí se adaptando. Não, meu número tem que ser de 0,60 para 5 na frente, né? A razão na maior velocidade tem que ser 5 e atrás. Aí você vê os câmbios que tem, os pé de velas que tem aí, que você consegue adaptar para poder chegar nessa condição híbrida que vai te fazer subir fácil, ao mesmo tempo que você consegue correr bastante quando está em reta, tá bom? É isso aí.